São quase meio-dia e 10, me estendi aí. Com o Edio não deveria ter esperado, está esperando a gente. André, a fala é toda sua, quando você estiver pronto. Só para quem não Ok. sabe, o André Cabral já está costurando Uraxu, ele era da turma do ano passado, que foi pego aí na pandemia, já está no final do manto, né? E então a ideia sempre foi que os novos estudavam os 5 mestres principais da ordem e os antigos iam ficando no grupo de estudos, eles não iam embora. Então o grupo de preceitos só ia crescendo e os antigos iam acrescentando os mestres da linhagem nesse estudo, os outros, né? Que tem muito menos material, é muito mais difícil a procura e um dia, recentemente, a Adri me perguntou, acho que foi ela, porque a gente fala na prece a parte superior para os 3 tesouros, a parte do meio para os 4 veneráveis, a parte inferior para os 6 mundos. Lembra? Na prece da refeição. E acho que a Adri me perguntou o que são os 4 veneráveis. Aí o André, acho que também trouxe essa questão, né? Não me lembro como foi. E aí ele foi pesquisar o que eram os 4 veneráveis, que eu não sabia responder, porque eu já tinha ouvido várias especulações, mas nenhuma. E parece que há divergências, né, na forma, quando você procura. E aí ele me trouxe, ele foi consultar o Taigen, que é um monge do Rio de Janeiro, que é um baita estudioso, adora estudar, e ele falou que os 4 veneráveis eram Dogen Sama, Koun Ejo, Tetsugi Kai e Keizan Jokin, né? E a gente sempre estuda Dogen Sama e Keizan porque são os 2 fundadores da nossa ordem, mas a gente nunca estudou os 2 do meio. Então ele se dispôs a estudar com o Ejo, era para o grupo de preceitos, mas ele não pôde vir. E a Carla Motti ficou de estudar o Tetsugi Kai, mas ela ainda não fez o estudo. Eu vou ver se ela quer fazer ainda ou se outra pessoa daqui se interessa em estudar Tetsugi Kai. E aí a gente completa os 4 veneráveis, né? Então, o André vai falar hoje sobre Kon Ejo. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Porque a minha tela de vez em quando dá uma mini congelada, aí eu não sei o quão online eu tô, mas se vocês me A escutam bem, gente vai vamos. fazer assim, quando não estiver te ouvindo, eu vou fazer assim. Ok, ok. Bom? Eu queria agradecer ao Arro Sensei e o que eu sou por me provocarem para esse estudo compartilhado, porque eu tenho bastante interesse de estudar, mas eu acabo procrastinando, assim. Aí depois que apareceu uma data, eu fiquei um pouco menos lento nas minhas leituras. Eu queria pedir desculpa que eu não vou não produzi um material escrito, uma apresentação de slides, para não dar uma aparência muito de aula ou de que eu estou falando assim de fatos muito concretos, né? De colocar muitas datas, muitas. É mais a minha visão mesmo do que eu percebi nesses estudos. E particularmente porque o mestre Koun Ejo, ele escreveu muito pouco sobre ele escreveu muito pouco em primeira pessoa. Ele não tinha um interesse muito grande. Eu acho que até o fato da gente ouvir tanto falar do mestre Dogen e do mestre Keizan, o mestre Koun Ejo, ele não tinha muito interesse em ser lembrado como um ancestral, assim. Ele não queria esse prestígio, essa fama de ser lembrado dessa forma. Então eu achei melhor não fazer uma apresentação de slides e ficar mais numa conversa. Eu vou falar um pouco da biografia dele, da linha de vida dele, e um pouco sobre os temas que aparecem nas obras com que ele se envolveu
na escrita, seja diretamente ou dando auxílio. O mestre Kon Ejo, ele nasceu no final do século XII, no Japão. Ele era de uma família aristocrática, de uma família com poder, com influência, e que estava muito próxima dos mosteiros da região. Era uma família que fazia muitas doações para os mosteiros da escola Tendai. Então, ele já tinha essa aproximação. E quando ele faz 18 anos, ele resolve se tornar monge, se torna monge e começa a estudar no Monte Hiei, na escola Tendai. Ele vai estudar lá por mais ou menos uns 4 anos, e depois desse período, ele vai acabar abandonando o Tendai, abandonando o Monte Hiei, com uma certa insatisfação. Só para complementar, para quem não sabe, o Monte Hieizan é um monte que fica em Kyoto. É um berço do budismo. 3 escolas de budismo se estabeleceram naquela montanha. E, então, ela é bem conhecida lá em Kyoto. E é interessante falar sobre essa insatisfação dele de sair do Tendai, porque ela tem um contexto muito maior, ela passa por várias coisas. Teve uma influência familiar, que parece que a mãe dele disse que ela não esperava que ele fosse se tornar monge para virar um intelectual dos aristocratas, para ter fama. Ela enfatizava muito que queria que ele tivesse uma vida humilde, que ele andasse com os próprios pés. Andar com os próprios pés em comparação a muitos monges que tinham aquele sistema, eu não sei exatamente o nome, eu acho que é palaquim, de ser carregado numa espécie de carro movido por 2 pessoas, de andar na rua carregado, que era um hábito da nobreza. E a mãe dele mostrou uma certa insatisfação com isso, assim, que esperava outra coisa da prática dele. E ele saiu ele abandona o templo depois desse chamado da mãe dele. Mas tem também um contexto maior, que é o contexto histórico tanto do budismo quanto do Japão enquanto Estado naquela época. O Japão estava começando o período Kamakura, que é o que a gente conheceu como a época dos samurais, a época dos clãs militares governando o Japão e a figura do imperador como uma coisa mais deixada de lado, que seria o equivalente que a gente estuda na história da Europa com o nosso feudalismo. E foi um período de bastante instabilidade, né? De mudança, sempre uma mudança grande de poder, ainda mais envolvendo muita guerra, muita violência. Isso tem um reflexo cultural importante. A gente pode até traçar um paralelo com a história do budismo no Brasil, no budismo no Ocidente, que além de vir pela imigração, tem muito a questão do movimento de contracultura, daquela insatisfação dos anos 60, que muitas pessoas que tiveram a oportunidade buscaram respostas para questões existenciais naquela época, um pouco nesse contexto de agitação cultural, agitação política. Então, isso é uma coisa que influenciou bastante o budismo naquela época no Japão. Além disso, dentro das crenças budistas, a gente tem a história das 3 eras do Dharma. A era do Dharma puro, a era do Dharma imitado e a era do Dharma degenerado. Eventualmente, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia da era do Dharma degenerado seria uma época em que seria muito difícil de se atingir a iluminação, porque os escritos já estariam
alterados, ia ser muito difícil encontrar um mestre verdadeiro. E essas eras elas estavam estabelecidas com um calendário de que desde Shakyamuni Buda, por mais ou menos 500 ou 1000 anos, seria a era do Dharma puro. Depois disso, mais 500 a 1000 anos, seria a era do Dharma imitado, e depois disso era a era do Dharma degenerado. E no Japão, na contagem de tempo do Japão, a era do Dharma degenerado tinha quase acabado de começar. Ela tinha começado no século XI. Então ainda era muito recente a ideia de que se estava entrando na era do Dharma degenerado, que também era um motivo de agitação nos mosteiros, de quem estava buscando ensinamento. Então, nesse contexto, o budismo ele vai ser bastante renovado. O budismo do Japão ele não começa com a nossa escola, ele está no... Deixa eu responder aqui, só gostaria de anotar os nomes dos 4 veneráveis. É o mestre Dogen, o mestre Koun Ejo, o mestre Tetsugikai e o mestre Keizan Jokin. Sensei, você falou alguma coisa? Você está mutada. Mutada. Não, era só para não interromper com perguntas agora, para a gente fazer no final, se não corta a reflexão. Desculpa, Sensei. E então o budismo está passando por essa fase de renovação, e as 2 escolas que eram mais fortes antes, que era a escola Tendai e a escola Shingon, elas começam a ser um pouco questionadas. A escola Tendai tinha muito essa questão de não ser uma escola que falava para toda a população. Ela estava muito associada a uma aristocracia, e a maneira de prática era muito pautada no estudo dos textos clássicos. Era uma escola que tinha uma parte, digamos assim, acadêmica muito densa, e que acabava não chamando tanto a atenção da população em geral, e que acabou também criando laços muito fortes com o governo, com o poder. Então esse questionamento estava muito forte. E o mestre Koun Ejo vai então começar a estudar basicamente todas as escolas disponíveis na época, principalmente as escolas mais novas e que estavam chegando no Japão naquela época, que era o Zen e a Escola da Terra Pura. E em oposição a esse budismo mais acadêmico, o Zen ele representava um budismo muito mais focado na disciplina, muito mais focado na meditação sentada, na disciplina, num modo de vida assim, um pouco mais, não ascetismo, mas um modo mais austero. E o budismo Terra Pura ele estava focado numa questão mais devocional, a questão do Nembutsu, de recitar diversas vezes o refúgio no Buda Amida e encontrar o caminho através dessa recitação. E Koun Ejo vai estudar essas 2 escolas. É importante a gente ter em mente que o mestre Dogen ele não introduziu o Zen no Japão, nem o budismo. Ele introduziu a escola Soto. O Zen ele tinha chegado há poucos anos, não estava nem há 100 anos no Japão, mas ele veio por outros mestres e principalmente a escola Rinzai, que também é uma linha do Zen. Então o Zen Rinzai já estava presente no Japão e vai ser a escola que o mestre Koun Ejo vai estudar durante alguns anos. Ele vai estudar com o mestre Kakuan por vários anos, que vinha de uma escola que tinha surgido no próprio Japão. Geralmente as escolas eram todas importadas da China, de alguma forma, nesse movimento dos monges que tinham condições de ir para a China estudar e voltar. A parte da influência cultural
chinesa, uma coisa que vem e volta nessa história, mas a escola que o Kon Ejo estudou primeiro, que era Nippon Darumashu, ela tinha surgido no Japão mesmo. Ela demorou para ter o respaldo assim de um mestre, de uma linhagem chinesa, e ela foi muito perseguida. Tanto que o momento do encontro do Kon Ejo com o mestre Dogen, a viagem que ele faz para Kyoto e que ele tem a oportunidade de encontrar o mestre Dogen, foi quando tacaram fogo no mosteiro em que ele praticava, no espaço em que ele praticava com o mestre Kakuan. Isso também é interessante para a gente levantar da maneira como o budismo chega no Ocidente, chega no Brasil. A gente tem muito essa ideia do budista paz e amor. A gente pode levantar um certo orgulho, um egocentrismo de, olha, o budismo é bacana, o budismo nunca matou ninguém, o budismo nunca... E quando a gente pega a história do budismo na Ásia, tem coisas comparáveis com a história da Igreja Católica. Existem movimentos de perseguição, existem guerras, existem disputas. Então, para a gente não cair nessa falsa visão, né, de que os budistas estão sempre todos certos e são todos sempre muito bonzinhos, é interessante ver que queimavam escolas, perseguiam monges. Então, quando Kon Ejo tinha 30 anos, ele encontra o mestre Dogen. Tinham queimado o lugar onde ele praticava, ele fez uma viagem para Kyoto e encontrou o mestre Dogen. E sobre esse encontro existe uma certa polêmica. A gente não sabe se de cara ele já reconheceu o mestre Dogen como seu mestre e quis começar a praticar com ele, ou se ele, nesse primeiro momento, teve um estranhamento. A questão é que o mestre Dogen ele tinha voltado da China há pouco tempo e ele ainda não tinha um espaço próprio. Ele voltou para o templo em que ele praticava antes, templo Zen que ele já praticava antes no Japão, e ficou lá por um tempo até conseguir pensar num novo lugar para criar sua própria sangha. O mestre Dogen ainda vai passar uns anos como eremita, vai querer passar um tempo mais isolado antes de começar a dar ensinamentos. Então a gente não sabe assim se foi um encontro de um amor à primeira vista assim do mestre com o mestre Dogen. O que a gente sabe é que eles conversaram durante vários dias e nos primeiros dias eles basicamente só concordaram. A postura do mestre com Ejo nesse encontro foi meio que de validação. Ele não tinha estudado na China, que era uma coisa que era muito valiosa na época nos olhos dos monges, mas ele já tinha lido textos clássicos, já tinha estudado na Tendai, já tinha estudado na Terra Pura, na Zen. Então ele foi meio que ele encontrou um mestre que estava sendo bem falado, da sua iluminação, do seu conhecimento sobre o Dharma, e ele foi meio que ver se aquele mestre sabia alguma coisa que ele não sabia. Ele foi meio validar o conhecimento dele. Bom, eu não fui na China, deixa eu ver o que esse monge que acabou de vir da China tem para me dizer. E sendo amor à primeira vista ou não, o fato é que depois de alguns anos ele vai se tornar discípulo formalmente do mestre Dogen. Ele ainda vai voltar a praticar antes disso com o mestre Kakuan até a morte do mestre Kakuan. E quando o mestre antigo dele morre, ele vai procurar o mestre Dogen e se torna discípulo dele. E aí começa a característica que eu acho que vai ser uma das mais definidoras do mestre Kon Ejo como ancestral. Eu acredito que cada ancestral devia ter uma forma
única de expressar o Dharma, uma forma única de agir, e que, dependendo do contexto, aquilo ia sendo importante para que o Dharma fosse transmitido. E se a gente pode pensar numa característica para o mestre Kōun Ejo, essa característica é a da fidelidade. Ele serviu o mestre Dogen com uma fidelidade inimaginável, assim. Dava para ver a realização dele através dessa fidelidade. Dizem que o tempo de prática que ele teve com o mestre Dogen foi de 20 anos. O mestre Dogen morreu relativamente jovem. E diz que nesses 20 anos em que ele esteve com o mestre Dogen, ele deixou de ver o mestre Dogen por 10 dias. Todos os outros dias ele estava presente. E ele se tornou assim a pedra angular de Erreiji. Ele começa a praticar com o mestre Dogen em Koshoji, que é um templo que foi fundado antes de Erreiji, que é o templo mais famoso, né, da nossa ordem. Ele começa a praticar nesse templo, mas quando eles passam para Erreiji, ele basicamente acumula todas as funções possíveis, assim. Ele vai ser Disha do mestre Dogen, ele vai ser o monge que vai estar servindo o mestre Dogen diretamente, ele vai ficar responsável pelas reformas do templo, ele vai ser o Shuso, o monge responsável, ele vai conduzir basicamente todas as cerimônias e dar a oportunidade para o mestre Dogen conseguir escrever o Shobogenzo, conseguir seguir a prática dele. Então vai ser uma devoção assim muito muito forte, muito importante para que a nossa escola conseguisse se instalar no Japão. A gente também consegue ver essa fidelidade através dos escritos. O mestre Kōun Ejo está envolvido, então, em basicamente três obras. Tem o Shobogenzo, que é uma obra escrita pelo mestre Dogen, mas ela só chega na gente através do mestre Kōun Ejo, porque é ele que vai encontrar os diversos textos, juntar, colocar numa ordem. Tudo que chegou de Shobogenzo para a gente, ele foi copiado por ele. Então, vem indiretamente pelas mãos do mestre Kōun Ejo, além do fato dele ter possibilitado que o mestre Dogen tivesse tempo para escrever esses textos. O outro texto que ele está envolvido na escrita é o Shobogenzo Zuimonki. Zuimonki seria o relato do que foi ouvido. E o Shobogenzo é o olho tesouro do verdadeiro Dharma. Esse Zuimonki que ele escreve meramente relatando uma série de palestras dadas pelo mestre Dogen. Uma série de discursos, uma série de falas do mestre Dogen, ele vai relatando nesse livro. Tem umas 200 e tantas páginas, sempre seguindo meio a mesma estrutura. Um dia Dogen disse. E aí ele coloca algum encontro com algum praticante que faz alguma pergunta e ele vai relatando isso. O nome dele aparece o nome do mestre Kōun Ejo aparece no Shobogenzo Zuimonki, acho que nem 6 vezes. Só quando ele fez alguma pergunta para o mestre Dogen que motivou o texto. E aí você chega mais ou menos na metade do livro, tem um texto sobre o dia que o mestre Dogen apontou ele para dar um discurso, uma palestra de Dharma para a Sangha. É o único texto que ele começa falando, no ano tal eu fui apontado como Shuso e o mestre Dogen me chamou para fazer uma palestra. Isso foi o que o mestre Dogen disse para mim. Mais ou menos essa estrutura. E aí tem um texto enorme, lindo, das recomendações que o mestre Dogen deu para ele para falar para a Sangha, de não se preocupar com o tamanho da assembleia, de não ficar inseguro em relação às próprias
capacidades, porque não era ele que ia estar falando, era o Dharma, ele só tinha que permitir que o Dharma se expressasse. E aí, quando acaba esse texto de introdução, que você pensa que ele vai relatar a palestra do Dharma que ele deu, ele não relata. Ele relatou nesse texto só o que o mestre Dogen disse para ele antes dessa palestra. Eu não faço ideia do que foi que ele disse aquele dia. Ele só relatou o que o mestre Dogen disse para ele. Então, nesses dois textos já fica muito claro o quanto ele não estava buscando fama, buscando uma posição dentro da Sangha, essa humildade dele e essa devoção com o Dharma e essa fidelidade com o mestre Dogen. O único texto que ele escreve em relação aos próprios conhecimentos é o Komyozo Zamai. E ele escreve quando ele já está com 81 anos. Ele já está quase morrendo e é um texto extremamente curto. É um texto que eu até não vou querer trazer muito dele aqui, porque eu acho que é um texto que vale a pena, eu estou vendo com a Sensei, de a gente eventualmente traduzir. Eu acho que é um texto que ele cabe num período de zazen. É um texto que ele pode ser dito inteiro em um período de zazen. Ele foi extremamente sintético quando ele resolveu escrever por conta própria. E eu acho que não foi por uma questão de não ter habilidades para escrita, não, foi só porque ele não queria ofuscar a figura do mestre Dogen. Ele também tinha praticado por muito tempo, também tinha estudado por muito tempo, ele era mais velho que o mestre Dogen, 2 anos. O mestre Dogen tinha se ordenado mais jovem do que ele, mas ele era mais velho que o mestre Dogen, e ele não quis escrever muitas coisas em relação à compreensão dele do Dharma. E então são esses os 3 principais textos em que ele está envolvido. Ele vai morrer em 1280, com 83 anos. Ele ainda serviu muito à Sangha. Existe um momento de divisão da Sangha, que eu não vou saber pronunciar, mas é o Sandai Soron, alguma coisa assim, que é uma crise na época da transmissão, alguns monges não vão aceitar a figura do Tetsugikai. E tem um momento, inclusive, que o mestre Koun-Eji, ele precisa voltar da aposentadoria dele. Ele já tinha se mudado do templo para passar o final de vida dele, e por causa dessa crise, ele volta a ser abade do mosteiro com 70 e tantos anos. Ele se coloca à disposição do trabalho, se coloca à disposição para servir a Sangha, mesmo já estando velho, já estando com a saúde dele já estava comprometida quando ele se aposentou, e ele saiu do templo. Quando a saúde dele melhora um pouquinho, ele volta para ajudar a Sangha mais nesse momento. Então, a gente não tem muitos textos, não tem muitos escritos do próprio mestre Koun-Ejo, mas através do Shobogen Zozu e Monki, a gente consegue saber um pouco de quais os temas que chamaram mais a atenção dele, porque ele escreveu esses temas. Ele não escreveu tudo que o mestre Dogen falou durante a vida. Ele escreveu sobre os temas que, de alguma forma, têm mais a ver com o entendimento dele. E é um texto comprido, tem muitos temas são trabalhados, eles foram coletados ao longo de uns 5 anos, mas alguns temas se destacam nesse texto. O primeiro é a questão da prática do Shikantaza, da prática do Zazen, da prática da meditação sentada, que o mestre Dogen vai enfatizar durante a vida inteira e que é uma característica muito central na nossa escola, na nossa linhagem. O mestre Dogen ele vai comparar o Shikantaza com aquele contexto
cultural de Japão de existirem certos ofícios de família. Então, tem a família dos ferreiros, a família dos açougueiros. Ele coloca como quando você pertence a uma família que tem uma ocupação, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é aprender a ocupação da sua família, dos seus ancestrais. E ele coloca a comunidade monástica como uma família e coloca o zazen, o shikantaza, a meditação que é apenas sentar, ele coloca como o ofício do monge. Ele fala, você entra para a sanga, essa é a primeira coisa que você tem que aprender. E ele não coloca isso numa perspectiva de invalidar as outras formas de acessar o caminho. Ele vê uma vantagem no zazen, que ele vai repetir bastante durante o livro, que é o zazen não necessitar de um grande intelecto. Então, comparando com o costume de escolas que trabalhavam muitos textos, estudavam textos antigos com um caráter filosófico muito pesado, ele falava que o zazen era uma prática que estava acessível para qualquer um, que não precisava ser uma pessoa especialmente inteligente para conseguir praticar. A outra questão que ele ressalta bastante no livro é a questão da pobreza, de viver uma vida, não de privação, mas uma vida sem luxo. E que vai passar por diversas coisas, vai passar pela a ideia de não se preocupar com bens materiais, ter um certo desapego, vai passar pela ideia de mushoku, aquela parte do Sutra do Coração que fala sem nenhum ganho, a ideia de praticar sem uma ideia de ganho, sem querer obter nada, nem prestígio, nem uma determinada posição na sanga, porque olha, fulaninho medita bem, medita bastante, e também não buscar um reconhecimento, não buscar uma riqueza material. E ele também coloca a riqueza como um empecilho. Ele cita um leigo que fala que a riqueza é um inimigo que prejudica a vida do indivíduo. Porque ele fala que quando a pessoa tem alguma falha de caráter, de comportamento, de prática, se ela é muito abastada, há uma certa tendência dela se cercar de bajuladores. Então fica muito difícil que alguém aponte para uma pessoa rica, para uma pessoa poderosa, as próprias falhas dela. Então fica mais difícil da pessoa perceber os próprios erros, receber essa ajuda do entorno para perceber os próprios erros e poder mudar. O terceiro tema que é bem importante nesse livro é a questão de não se apegar às suas visões pessoais. Isso é repetido nos 6 livros que compõem o Shobogen Zozui Monki. Nos 6 livros que compõem, tem referências a não se apegar às suas visões pessoais. O último texto do livro, ele cita um provérbio chinês que falava que se o coração não está vazio, é impossível aceitar um conselho de um servo leal. Se você estiver cheio com as suas visões, com seus conhecimentos, você não consegue adicionar nada, você não consegue mudar a sua visão e você não consegue perceber a impermanência. Além disso estar escrito diretamente nos textos, isso também está implícito no texto, porque você vai ver vários comentários do mestre Dogen falando que era mais importante desenvolver a mente que busca o caminho do que estudar os textos. Ele repete isso diversas vezes. E aí tem um texto que um discípulo pergunta: é mais importante ser inteligente ou ter a mente que procura o caminho? E ele fala: é mais importante ser inteligente. E aí você pensa que isso é uma contradição, mas a gente não tem muito o contexto de cada uma dessas pessoas que conversam com o mestre Dogen e que
motivam esses escritos. Mas dá para perceber que ele mudava o que era dito, porque dizer a mesma coisa não ia atingir as pessoas do mesmo jeito e não ia apontar para a falha do praticante e ajudar ele a melhorar a prática dele da mesma forma. Então, talvez para uma grande quantidade de monges que vinham dessa tradição de serem monges eruditos e tudo mais, para romper essa visão, ele falava da importância da aspiração. E para um monge mais humilde, que não tinha toda aquela bagagem e que se sentia inseguro por não ter essa bagagem, aí ele falava o contrário. Então, não é que ele se contradiz, ele diz a palavra certa na hora certa para quem está ouvindo. E isso é muito bonito também. E na relação com a prática de meditação, ele coloca a importância da gente se afastar do ego. Ele coloca esse caminho. A gente precisa se afastar do ego. Para se afastar do ego, a gente precisa despertar a mente Bodhi, a mente que busca o caminho. E para despertar essa mente, a gente precisa estar consciente da impermanência. E que para estar consciente da impermanência, a gente não precisa buscar textos antigos, é só percebendo o ciclo de sofrimento, de vida e morte. Se você observar a sua vida, você percebe a impermanência e isso vai te dar a vontade de praticar, a diligência para praticar, como o mestre Dogen frisava, praticar como se você estivesse tentando apagar o fogo na sua cabeça. Se tivesse alguma coisa pegando fogo na sua cabeça, se você tivesse que apagar, você tem que praticar com essa mesma determinação, essa mesma urgência. Uma coisa que chamou bastante atenção nesse livro, que também eu achei bastante interessante, é uma visão expandida do que é a nossa linhagem. Porque durante esse livro, o mestre Dogen ele vai citar diversos mestres, ele não vai citar só o mestre Tendo Nyojo, que foi o mestre de quem ele recebeu a transmissão. Inclusive, naquela época, os mestres, muitos praticantes recebiam a transmissão de mais de um mestre. O mestre Dogen já havia recebido outra transmissão, o mestre Koun Ejo já havia recebido a transmissão do mestre Kakuan. E esses mestres são citados como exemplo durante o texto, as virtudes são ressaltadas. Ele também fala de histórias de leigos, e fica uma visão muito bonita assim, de ver a nossa linhagem como sendo a vida da Terra. Existe essa linhagem de mestres que transmitiram de Shakyamuni Buda até nós, mas existem todas as pessoas que tornaram possíveis que essa transmissão acontecesse, existem toda a bagagem de cada um desses ancestrais que passa por várias experiências de vidas, vários encontros, vários mestres, e a gente vê que a nossa linhagem é muito maior, né? Eu achei muito bonito. E eu queria terminar colocando a comparação de algumas citações, tanto do mestre Tendo Nyojo, quanto do mestre Dogen e do mestre Koun Ejo, que elas mostram essa importância da manutenção por mais que ao longo das gerações, ao longo dos ancestrais, o budismo não tenha sido fixo, muitos temas filosóficos são introduzidos mesmo depois da morte de Shakyamuni Buda, e até os temas que já existiam, eles são trabalhados, são colocados com outras visões. Mesmo assim, existe alguma coisa que se mantém e que fica muito clara com essas 3 citações que eu queria deixar para vocês. A primeira é do mestre Tendo Nyojo, que é o mestre que transmitiu para o mestre Dogen. Ele diz que deixar cair corpo e mente é sentar em zazen.
Depois o mestre Dogen vai ter aquela estrofe famosa de que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. É se libertar de corpo, mente, seu e dos outros. E nenhum traço de iluminação permanece. Vida com iluminação sem traços continua para sempre. A gente vê a manutenção dessa ideia de abandonar corpo e mente. E o mestre Koun-Edio, nesse único texto que ele escreveu mais autoral, ele tem um trecho que diz: se você se abandonar à expiração e deixar a inspiração te preencher em um harmonioso chegar e partir, não resta nada além de um zafu abaixo do céu. O peso de uma chama. Ele coloca essa mesma ideia de se abandonar para a prática. Isso era mais ou menos um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu não produzi um material escrito, mas eu lembro as referências bibliográficas. Se alguém quiser ter acesso a algum texto específico, eu posso ajudar a encontrar. Eu vou tentar também traduzir algumas coisas e colocando no grupo da Sangha, não no WhatsApp, no Google Docs. Mas era basicamente isso. Se alguém tiver alguma questão, quiser compartilhar alguma impressão. Aberto aí para pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário. Mostra a capa do livro, que lindo que é, o Zazen o Zuimoki. Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. Aí, olha que lindo que é. Ninguém? Alguém botou no chat alguma coisa? Deixa eu ver. Fui eu, sensei, a Van. Então, a Van já tinha perguntado dos mestres, né, dos 4 veneráveis. Você fez mais uma pergunta agora? Não, alguém que se despediu. Era mais porque eu não compreendo o japonês e aí eu queria ter por escrito ali. Mas desculpa ter atrapalhado. Imagina. Você tem o livro de sutra, aquele nosso livrinho de prece? Tenho. Então, se você olhar ele na página, na Chokalonga, página 35, desculpa, 35, você tem toda a linhagem e você vai achar ali, depois tem Tendo Nyojo, que foi quem transmitiu para Dogen Sama, aí vem Dogen, Koun-Ejo, Tetsu Gikai e Keizan Jokin. Perfeito. Então ali tem ali. Legal, muito Página grata. 37. Não sei, eu estou com a revisão nova, eu não sei se é essa que você está, mas na linhagem tem, assim que tem a linhagem. Tá bem, muito grata, Gachô. Imagina, mais alguém? Eu vou falar então. Oi. Oi, Gustavo. Gustavo. Linda apresentação. Parabéns, Gachô. Queria comentar que no filme Zen, do Mestre Dogen, tem Koun-Ejo lá, personagem. Ele aparece lá, dá uma ideia da cara dele. Gachô. É isso aí. Apesar de ser romanceado o filme, você percebe esse primeiro encontro e o segundo encontro, né, que existiu entre os dois, que você fala, né, que você não sabe exatamente se foi amor à primeira vista, né, como que foi esse encontro. O filme mostra um pouco. André, achei muito legal, acho que você mostrou de uma forma muito amorosa quem foi com o Edio, né? Essa fala dele final aí realmente é muito linda, né? De que só sobra Zafu, né? Ele volta para essa história de que não tem corpo, né? E volta para a questão do Zazen, né? A prática, Zazen. Por isso que fica o Zafu, né? Ele traz a ideia
Achei muito lindo. Quero anotado depois essa frase. Eu vou ver se hoje eu traduzo, eu começo a traduzir o... Aquele que você quer, que eu quero ler. Na verdade, os dois, então. Tem aquele e tem esse, o Komiozou-sama inteiro, porque ele é curtinho também. Tá bom. E é da onde vem essa citação. Tá, muito bom. Também você trouxe um aspecto que eu não sabia, que ele foi o primeiro Shuso. Ele foi o primeiro a fazer... O Shuso é o lugar onde todo monge fica para fazer o Angô quando vai passar pelo combate do Dharma. Então, ele foi o primeiro Shuso formal, pelo jeito, porque ele faz a primeira palestra. Quando o Dogen Sama pede para ele falar, quando a gente faz combate do Dharma, durante o período de Shuso, a gente faz o Teisho na noite anterior do combate. Na sala de Buda, o professor abre o lugar dele para você falar. E aí eu não sabia que ele tinha sido o primeiro. Bem interessante. Isso entra vem da época de Dogen Sama. Eu não sabia, eu achei que era uma coisa mais atual da ordem. Essa figura do Shuso parece que ela sofre algumas transformações. Antes parece que tinha 2 Shusos. Era o Shuso da sala principal e o Shuso da outra sala. E aí parece que esse título mudou um pouco. Depois eu vou resgatar nos Irmãos essa parte. E achei muito bom, achei muito legal você trazer essa principal característica dele, né, da fidelidade, que é tão fundamental para que a linha de consanguinidade não se perca, né? Que a gente não se coloque pessoalmente no que a gente ouve, né? Que a gente seja capaz de só transmitir o Dharma, porque o que eu penso não é importante. Se o que eu penso não é o Dharma, não precisa ser colocado. O que precisa ser colocado é o Dharma. E isso ele trouxe de uma maneira muito clara nessa fidelidade, nesse não eu, né? Como ele não se coloca quando ele fala, quando a preocupação dele é preservar a essência. Eu acho que isso, para mim, reforça todo o nosso caminho, né? A importância dessa frase de Dogen, né? Que estudar o caminho é estudar a si mesmo, esquecendo-se de si mesmo, que é justamente o que o Kon-Edyo capta de uma maneira muito profunda, né? No caminho dele. Eu, da minha parte, estou muito feliz de encontrar com o Edyo hoje, na hora do meu almoço, uma grande inspiração. E saber também que o que você falou, de que budista não é santo, que as pessoas brigam por poder, mesmo sendo budistas, né? Que tem fogos, os prédios são queimados, né? E que a gente tem que sempre retomar esse lugar da mente à procura do caminho, né? Que de fato é mais importante despertar para essa mente à procura do caminho, abandonar poderes, abandonar verdades absolutas, né? Pessoais. Eu acho que é isso. Então vamos encerrar? Alguém mais? Não. Sensei, só voltando para essa ideia do não eu presente no Kon-Edyo, eu esqueci de dizer que quando ele faleceu, ele pediu para que não fosse construído uma estupa para ele, não fosse construído um mausoléu, ele pediu para ser enterrado próximo do mausoléu do mestre Dogen, e dizem que até hoje em Ereigi, ninguém nunca fecha a porta do mausoléu de mestre Dogen, deixa uma frestinha aberta para que ele possa entrar e sair, porque se acredita que ele continua servindo. Que lindo, muito lindo, muito lindo. Isso também, né? Que ele se ocupou de tudo para permitir que Dogen escrevesse, né? Isso mostra o coração de quem entendeu, né? A importância de manter os ensinamentos, né? De documentar, de não deixar que se perca. Ele foi fazer possivelmente coisas que ele nem sabia fazer, mas o que precisava ele fazia, porque era assim que ele podia permitir que o mestre escrevesse, estudar, né? Isso é muito lindo, é uma devoção muito, muito profunda, eu acho. Muito lindo.
Acho que é isso. Ai. Eu fiquei em dúvida se eu deleto essa gravação ou não agora, só para manter a prática do não eu. André, eu queria te dizer que foi muito boa a sua explicação, mas muito boa mesmo. Tanto na vida dele, como na contextualização, no todo. Foi muito boa a forma como você explicou, que você deu aula. Foi muito boa mesmo. Muito obrigada. Então, vamos encerrar? Vamos almoçar? Que alguns já almoçaram, que eu vi. Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigada, André. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Kiosso, obrigada de novo. Obrigada, e seguimos. André. Mais tarde nos vemos.